Deus é bom, é maravilhoso estar com você aqui. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ler, né? Vou pular alguns versículos. Depois nós vamos orar e você mantenha o livro de Mateus aberto, que a gente vai usar novamente. Então, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 16. Vamos começar no 16. 10, 16. Todos acharam? Nós vamos de 16 a 18. E diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Versículo 21. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou grifar aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Mantenha o livro aberto de Mateus. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. E nós pedimos mais uma vez, revigora a nossa fé, nos estimula, nos ajuda, Senhor, a reconhecer nossos erros, nos ajuda, ao Pai, a com o reconhecimento trazer a nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga a nós o arrependimento, Pai, que nós precisamos, Senhor. E que nós saímos sempre fortificados, Senhor. Ô Senhor, como Jesus disse, eu não os peço que tire do mundo, mas Ele pediu ao Pai, a Ti, Senhor, que Tu nos ajudasse, Senhor. Que seja assim, nós pedimos, e com essa palavra nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai para o versículo 24 de Mateus. Desculpa, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 10. Capítulo 24, versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou fazer algumas perguntas retóricas só para você se enquadrar, entender aquilo que vai ser trazido como mensagem para você nesta manhã. E eu vou perguntar para você, né? E aí você tem que entender, diante dos seus problemas, diante das suas crises, o que significa perseverar? Nós lemos 2 versículos no mesmo livro, no mesmo evangelho, falando sobre perseverar até o fim. O que significa perseverar? Perseverar até o fim. E aí, nós temos que perseverar, né, em nossos relacionamentos. E principalmente, nesse caso, quando ele fala de salvação, é perseverar no relacionamento com Deus. Perseverar, e agora você pode trazer para qualquer outro relacionamento, significa ter fidelidade a esse relacionamento. Perseverar é ser fiel a Jesus, a Deus Pai, ao Espírito Santo, em qualquer circunstância. Perseverar no nosso casamento em qualquer circunstância. Perseverar nas nossas amizades. Ter fidelidade. Então, a vida, eu posso concluir,
A vida, e aí em todos os relacionamentos, é um teste de fidelidade. A vida é um teste de fidelidade. Porque nós passamos por várias circunstâncias que nos levam a desistir, que querem que a gente desista. E principalmente no relacionamento com Deus. Aí eu pergunto, aquela pergunta retórica que você não precisa responder: a sua fidelidade a Deus, ela já foi testada? Você já teve que optar por isso? Como nós vemos na palavra de Deus, tantos homens que morreram pela fé. Aqui nós lemos que as pessoas odiarão, né? Esse ódio vai ser crescente no final dos tempos. Nós já estamos, mas se você imaginar que se você tivesse num outro país, esse ódio seria muito mais claro, né? No nosso não é tão claro, mas sabe, nós já temos problemas. A nossa fidelidade é testada ao ponto de optar por Deus diante da própria morte. Você, aí agora mudando completamente, não de pessoas fazendo algo contra nós, mas as situações que nos cercam, né? Você se sente para baixo quando as coisas não saem bem como você quer? Você se sente para baixo e desiste de coisas, desiste do próprio Deus? Volto a dizer, você já foi testado na sua fidelidade? Como é testada a sua fidelidade a Deus? Se você pegar agora a frase que eu falei, a vida é um teste de fidelidade. Você está sendo aprovado? E essa palavra é muito, muito bíblica, aprovação. Você é aprovado, você está sendo aprovado. Mateus capítulo 4, versículo 11. Esses versículos, né, mostram, claro que havia por trás daquilo que aconteceu, que nós vamos ler aqui, algo muito maior, tá? Mas Jesus, ele foi testado na sua fidelidade. Diz assim, capítulo 4, versículo 1 do Evangelho de Mateus: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Pode trocar por testado, né? Pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele cheio de fome. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso serve para nós. Nem só de pão viverá o homem. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Deus testou o próprio Filho, Jesus. Como você imagina que ele faz conosco? Como você imagina que é o teste da fidelidade que ele faz a você? Você, quando vê uma situação ruim ou uma crise, como nós estamos vivendo no Brasil, você imagina logo: isso é ruim, eu não mereço, eu não devia estar passando por isso, puxa, o Brasil não merece esse presidente. Ou você encara isso da forma correta:
espiritualmente falando. Como eu falei de manhã, fé é uma coisa que não se tira, né, a fé fora e dentro da igreja, ou eu tenho fé em relação a Deus, mas eu não tenho fé em relação às outras coisas. Você não consegue tirar a fé como um paletó. Você não tira a fé. Você vive a fé. Você não tem, as pessoas, mas você é muito radical. Não, a palavra não é radical, né? Você é fanático, você só pensa em Deus. Não sei se algum amigo teu já falou isso, mas, pois é, não tem como, porque a fé é algo que você veste e não tira nunca mais. Você vive inserido. Então, dentro disso, você vive também sendo testado. Você vive reagindo bem ou reagindo mal, espiritualmente falando. Você não tem como separar uma coisa da outra. E aí, como é que você é testado na sua fidelidade? Como é que você vence o teste da sua fidelidade? Sabe, nós vencemos o teste da nossa fidelidade quando, independente da situação, das pessoas, do meio onde nós nos encontramos, nós não mudamos os nossos valores e as nossas atitudes. Pessoas no passado morreram para que a palavra de Deus chegasse a nós. A fidelidade deles nos trouxe a palavra de Deus. E a nossa fidelidade vai fazer com que os nossos herdeiros, né? E aí os herdeiros não são aqueles que são gerados pela nossa família, mas todos que estão à nossa volta. A nossa fidelidade a Deus vai gerar isso. E a nossa fidelidade é não mudar os nossos valores e as nossas atitudes. Se você está mudando conforme o mar, conforme a virada do vento, você é, como diz a palavra, né, uma criança levada por ventos de doutrinas, por ventos de pensamento. Se você está mudando seus valores e suas atitudes, você não está sendo fiel. Porque a palavra é uma só, não permite mudanças. Nós podemos mudar para melhor, nunca para pior. Nós podemos chegar aí, vermos algo na palavra que nós estamos fazendo errado e mudar. É um teste de fidelidade. A vida é um teste de fidelidade. E nós temos que vencer esse teste. Nós temos que ser aprovados. Nada nem ninguém vale a nossa salvação. Nem nossos filhos, nem nossos pais. Nada vale a nossa salvação. E nós somos testados. Porque assim como Jesus estava com fome, né? E veio a ele Satanás oferecendo comida. Como eu falei de manhã, aqui mais cedo, né? na aula, as mães são muito testadas, né? Em relação aos seus filhos. Então, é uma coisa que Satanás usa. E não é só isso. Ele usa os relacionamentos para modificar as nossas atitudes. Nós precisamos entender e passar por cima. Não mude seus valores e suas atitudes, eu digo as corretas, né? Não se corrompa. Vença o teste da fidelidade. Crises testam a nossa fidelidade. Como é que se sabe que alguém é fiel a qualquer coisa? Quando você é tentado. É nessa hora que você sabe se é fiel ou não. Diz um ditado, né? E eu digo para você, não deveria ser verdade, mas muitas vezes é verdade. Esse ditado diz assim: todos têm, não é um ditado, não é uma frase popular, todos têm um preço. Todos têm um preço. E eu sempre cito um filme muito interessante, Advogado do Diabo. Se eu não me engano, era esse o nome do filme, né? Com Tom Cruise. Era ele que fazia? Não. Keanu Reeves.
Isso. Robert De Niro, era o diabo. Então aquele homem foi, resistiu, e teve uma hora que ele falhou. Ele foi tentado em várias coisas, não caiu. Acaba o filme mostrando que ele caiu em soberba, né? Aí foi, final, a soberba derrubou ele. Todos têm um preço, não deveria ser, mas muitas vezes isso é verdade. O preço a pagar, às vezes não é algo físico, é algo emocional. Às vezes você fazer o certo vai trazer todo mundo contra você. Todo mundo contra você. É um preço. E você tem que pagar. E você tem que ser fiel. A nosso Deus, principalmente, aos nossos relacionamentos, nós precisamos ser fiéis, né? Mas, em primeiro lugar, o nosso Deus. Hoje nós vivemos uma crise no Brasil, que é uma oportunidade de testar e refinar a nossa fidelidade e a nossa fé. Imagina alguém que mora na Suíça ou na Alemanha, né? Antes da invasão lá que está acontecendo, né? Que agora está tumultuando um pouco mais. Imagina aqueles países seguros lá, né? Aí alguém chega para você naquele país por causa da segurança, e não por causa de busca de Deus, tá? Que lá a busca de Deus está definhando cada vez mais, né? Mas imagina, por causa das condições de vida, alguém chega e diz assim, diz para você, tenha fé, Deus vai suprir. Todos nós precisamos comer, morar, educar, ser educados, né, ter educação. Lá há uma segurança social para isso. Morar, comer e ter educação é o governo que provê. Essas coisas mais básicas, eles provêem a todos. Aí fica muito mais fácil você crer que Deus vai suprir. Porque você sabe que o governo faz, você sabe que tem ONGs, você sabe que os seus vizinhos podem fazer algo por você. Aquele país está bem economicamente, então você tem segurança, né? As pessoas têm recursos. Então alguém fala assim para você, tenha fé. Sabe, é muito mais fácil. Naquele país você acreditar que algo vai acontecer, que alguém vai parar na tua porta e deixar, né, comida para você, porque lá a abundância, teoricamente. Sabe, mas nós podemos ver, e esse país, eles têm índices de desenvolvimento humano, IDH, muito altos, né? Mas imagina num país miserável da África. Ou, né, existem países miseráveis que não estão nem na África, né? Na América Central, tem países miseráveis na América Central. Então, onde quase não tem comida, e na África, alguns lugares não tem água. Ao ouvir a mesma frase, tenha fé, imagina o seguinte, humanamente, é muito mais difícil você acreditar que algo vai acontecer. Por quê? Porque os governos são corruptos, as condições do país são ruins, os vizinhos são famintos que nem você. Então é muito mais difícil. Então, sabe, imaginar, né? Por exemplo, que nós estamos num país dominado, né, ou com uma influência muito grande do Estado Islâmico, e alguém chega para você, tenha fé, sabe, é muito mais difícil. Nem a vida está segura num país desse. Você, como cristão, não tem a sua vida em segurança. É muito mais difícil. Só que nós temos que entender, por exemplo, a situação da viúva de Sarepta. Aquela do pouquinho de farinha e o pouquinho de azeite que o profeta pediu para ele. Faz comida para mim. Só tinha um pouquinho de azeite e farinha. Aí, o que mudou nessa situação? O que mudou? Lá não se fala, né, nessa história da viúva de Sarepta, não se fala em governo, não se fala em vizinho, condições do país, não fala isso, né? Era um problema particular dela. Era algo muito particular. Eu falei de países, situações, agora estou falando de algo muito particular. E aí eu vou dizer para você, não importa o que ocorre à sua volta. Não são as condições
que você está vendo que vai definir o que vai ocorrer. Porque em nenhuma dessas condições, nada do que pode acontecer à nossa volta, vai definir o que Deus vai fazer por nós. Ou você não crê em Deus. Porque Deus, Ele está acima de qualquer coisa. Ele está acima dessas coisas. Então, as condições só servem para refinar a nossa fé e a nossa fidelidade. Sabe? Mas seja esse teste vindo de uma maneira geral sobre uma nação, né, os hebreus, a África, Brasil, Suécia, Alemanha, ou Estado Islâmico dominando um país, ou seja, de maneira particular, entenda, não faz diferença. José no Egito é algo muito particular, e Deus agiu. Então não importa se as circunstâncias são do país inteiro. Você está olhando assim, o Brasil está em crise, o dólar está subindo, eu acho que agora ele deu uma pequena queda, eu não vou perguntar. O dólar subiu muito, né? As condições estão quebrando, muitas lojas fecharam, saiu o anúncio, a manchete, 30 lojas fechadas. É muita coisa, é muita gente para a rua. Então, sabe, a gente vê isso, mas não é isso que vai influenciar na solução de Deus. Não é isso que vai mudar algo. Não é se a situação é genérica, se a situação é geral ou particular. Não importa. Deus é o mesmo, Deus não muda. Ele não muda e o seu poder não muda. A sua exigência de fidelidade não muda. Seja qual for a sua situação, Ele continua exigindo a sua fidelidade. E você precisa entender, porque Ele é fiel a nós, nós temos que ser fiéis a Ele. Então a exigência dele não muda. O seu modo de agir não muda. Nada disso muda. A viúva, ela acreditou na palavra daquele homem de Deus. Por isso, né, a sua fé ela foi testada e ela venceu, porque ela acreditou. Sabe, para ela aquela estava sendo a última refeição. E mesmo assim, ela foi fiel a Deus, porque ela acreditou que a palavra do profeta era de Deus, e ela fez o que ele pediu. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. 1 Reis 17, 9 a 16. 1 Reis 17, versículo 9. Amém? Vai imediatamente para a cidade de Deus falando, né? De Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então, estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição, preste atenção, para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Não tenha medo. Eu vou dizer para você, não tenha medo da crise. Se a crise é particular ou é geral, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Que ele está dizendo: seja fiel àquilo que eu estou mandando você fazer. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor. Aí ela acreditou na palavra de Deus. O Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera,
E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ali, inclusive, as condições da terra estavam ruins, né? Eu falei que nesse caso não tinha, mas tem. A terra estava passando por um período difícil também. Mas, sabe, não confie no seu último azeite e na sua última farinha. Ou olhe para eles de uma forma final. Não faça isso. Olhe para Deus que provê com letra maiúscula, perspectiva futura nossa. Olhe para Deus. Ninguém sofre, adoece, morre sem a permissão do soberano das nossas vidas, se Ele é o teu soberano. Ninguém, se você entregou sua vida para Jesus, ninguém sofre, adoece, morre sem a permissão de Deus. E foi por isso que eu trouxe aqui o versículo sobre Jesus. Jesus foi testado pelo próprio Deus. O Espírito Santo chegou e entregou ele assim na mão de Satanás. Toma aqui ele para ser testado. Sabe, se nós estivermos sendo testados, que nós sejamos fiéis. Se você estiver passando por sufoco, seja fiel. Porque é a fidelidade que vai trazer o azeite para você. E não garantir um pouquinho de azeite que você come e morre. Aí você pode ver espiritualmente isso, né? Você fica olhando para o azeite, aí você come o azeite, mas morre espiritualmente, não adianta nada. O que vai te trazer a vida eterna é a fidelidade a Deus. Então, não é a crise que vai definir o que Deus vai fazer na sua vida. Nunca foi. Não é se a crise é geral ou é particular, nunca foi. Sabe, o meu sogro queria que os meus filhos fossem da Marinha. Seguro, não sei o quê. Eu não achava isso. Nunca achei. Né? O Ricardo ainda ensaiou que queria ir, eu demovi ele da ideia. Segurança no mundo não tem. Não tem. Você tem segurança em Deus. Não vai ter emprego. A ideia dele, a pessoa do mundo, a ideia dele era essa. Não tem que ser a nossa. Não é um emprego público que vai garantir você. É o Deus que vai te botar dentro do emprego público. Se Ele quiser. É isso que garante. A gente costuma olhar para as coisas e não para o Criador das coisas. Nós olhamos e nos sentimos seguros com algumas coisas que chega a ser, perdão da palavra, idiotice. Idiotice quando você acredita em algo que está indo contra a palavra, contra a vontade de Deus, porque você está acreditando numa coisa e não no Senhor. Nós temos que acreditar em Deus e não naquilo que nós estamos vendo. E seja, como eu disse, uma situação geral ou particular, nós temos que ser fiéis. Quando nós formos testados, seja fiel. Amém? É difícil? É difícil. A gente vai vencer sempre? Provavelmente não. Aí você se arrepende e tenta de novo. O que não pode é programar errar. Isso não pode. Sabe, em todas as situações que nós vimos aqui, países, a viúva de Jesus, mudam as condições e as pessoas, mas não o nosso Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Acharam? Nós vamos até o versículo 6. Veja, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor de vocês
O Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Preste atenção que essa é uma daquelas profecias que falam de dois momentos diferentes. Tá? Até aqui ele está falando da primeira vinda do Senhor. Tá? Agora preste atenção que o que ele fala depois não está relacionado com a primeira vinda, porque ele começa a falar quem vai suportar a vinda do Senhor, que vai ser uma vinda difícil para algumas pessoas. Então diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Todo joelho se dobrará, lembra? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E ele se assentará, versículo 3, como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo, outra menção do final, né? Trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Amém. Jesus, ele já trouxe o juízo com a própria vida dele, que ele morreu na cruz, ele já traz o juízo. Por que ele traz o juízo? Porque quem não aceita já está julgado, tá? Já é condenado, diz a palavra. Então, ele já trouxe esse tipo de juízo. Mas o que ele fala aqui de refinar, etc e tal, vai ser o final, vai ser o último dia. Ele vai refinar. Então, sabe, não fique a vida desejando tranquilidade. Não fique a vida desejando o caminho mais fácil, o caminho mais seguro, porque não é assim. Não é assim. Viva, prepare-se para a batalha. E ela vai vir, porque tem muitos versículos falando sobre isso. E se você conseguir, preste atenção no que eu vou dizer para você entender. Eu vou falar de novo. Não viva a vida buscando o caminho mais fácil, buscando a tranquilidade. Você tem que se preparar para a batalha, porque quando você se preparar para a batalha, vivendo a crise, você vai vivê-la em paz. Porque com o Senhor você terá paz. Seja fiel a Deus e você vai ter paz. Você vai deitar no travesseiro e ter paz. Para isso você precisa se preparar para a batalha. Prepare-se para a batalha, tenha fé no Senhor. E aí, no deserto Ele vai te dar água. Na miséria Ele vai te dar fartura. Na pobreza Ele vai te dar dignidade. Se você se preparar para a batalha, se você está no teste, se você for fiel, Ele vai fazer essas coisas por nós. No meio da crise, Ele vai te dar paz. É só você ser fiel, entender isso, e não tentar ficar botando e tirando, né, a nossa fé cristã. Uma hora você está no mundo, aí não, deixa eu tirar aqui, porque, peraí, agora eu tenho que agir como um ser humano. Aí, opa, estou na igreja. Não dá. Você tem que ser fiel. Postura uma só. A mesma postura. Fidelidade. E não ser fiel à sua postura. Ser fiel a Deus. Você não tem que ser fiel às suas posições. Né? Isso é uma burrice. Desculpa a palavra, mas é burrice. Ser fiel às suas convicções é burrice. Você tem que ser fiel a Deus. Então você tem que ser fiel a Ele, o Criador.
Se você for fiel, você vai passar pelos momentos mais difíceis e Ele vai te dar paz. Salmo 33, versículo 4 e 5. Para nós terminarmos. Salmo 33, versículo 4. Vamos ler 4 e 5. Nós vamos cantar essa música agora, eu e o pastor Timóteo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Tome posição, por favor. Fiel é a palavra do Senhor. Nós vamos cantar uma música agora, depois nós vamos orar, tá? Para que a mensagem ressoe na sua mente, no seu coração. Nós vamos cantar uma música antiga, alguns conhecem, já ouvi alguém, né? Balbuciando aí. Vou pedir para você ficar de pé. Amém. Me ajuda aí cantando, hein, irmão? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens seus próprios planos. Aleluia. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito em Teus caminhos, ó Senhor. Pois sei que em Tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Você crê isso? Para fazer infinitamente mais. Do início. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Não há maior. Pai de amor bondoso. Venho, pois,
a cada dia. Venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos. Faça isso. Pois és fiel, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em seus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais uma vez, mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Deus que não muda, perfeito em seus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais uma vez, para fazer infinitamente mais. Aleluia. Feche seus olhos comigo. Eu vou pedir para os músicos tomarem posição, que nós vamos cantar mais uma música enquanto eu oro. Senhor, nos ajuda nas crises a sermos fiéis a Ti, Senhor. Ô Senhor, independente das condições, situações, sejam elas gerais ou particulares, Tu não mudas, Senhor. E Tu continuas fiel, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, te pedindo, nos ajuda a sermos fiéis, Pai. Que nós sejamos fiéis, Senhor, a Ti, a Tua palavra, e que nós tenhamos paz. No meio da provação, que nós tenhamos paz. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que você diga amém. 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 Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, alegre estou eu, não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma,
minha alma. Não é porque eu olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma. Em minha alma. É porque eu sei que Ele é fiel. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas. E ainda que a figueira não floresça, ou que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre. Só a sua voz agora. Não. Faz assim. Não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, Tu és fiel, Senhor. Amém, Pai. Feche seus olhos. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Tu és fiel, Senhor, a nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. As tentações são muitas, os problemas são intrincados, Senhor, são difíceis, Pai. Oh, Pai, que nós façamos a Tua vontade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, a nos conduzir, oh Pai. Oh, Senhor, e se nós estivermos, Senhor, num problema, Senhor, geral, como uma crise no Brasil, Senhor, ou a falta de comida na nossa casa, como aquela viúva, Pai, nós sabemos que Tu és fiel, Senhor, e poderoso, e a Tua palavra não falha, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis, Pai. Oh, Senhor, nos leva, Senhor, aos nossos lares em paz, Senhor. Oh, Senhor, venha, faz a diferença em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, que nós possamos nos arrepender, Pai. Que nós possamos, oh, Pai, dobrar os joelhos, Senhor, chorar no chão, Senhor. Nós, nossos parentes, Senhor, nossas famílias, Senhor. Que possa haver uma renovação, Senhor, na nossa fidelidade. Aquele povo, os hebreus eram muito infiéis, Senhor, mas quando eles dobravam o joelho, Senhor, quando eles se arrependiam, Pai, Tu tomavas as rédeas, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Nos ajuda, Senhor, que o nosso coração não fique endurecido, Pai, pelo erro, pelo pecado, pelo caminho errado, Senhor. Não deixe que o nosso coração seja endurecido, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Oh, Pai, obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens misericórdia de nós, porque nós vamos ter chance, Pai, até o último segundo, Pai, de clamarmos o Teu nome, Senhor, e mudarmos toda a situação da eternidade para nós, Pai.
Nos ajuda, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai.